Peraí, deixa eu colocar aqui. é, que eu acho... Pessoal, vê se vocês conseguem me ouvir bem aí. Consegue? Consegue? Tudo certo? Sim. Sim, eu estou ouvindo. Maravilha. Bom, então, por que nós repetimos aquilo que mais nos machuca? Existe algo na vida, se você observar com calma, a gente pode até assustar, né, gente? A gente muda de lugar, a gente muda de fase, muda as pessoas, mas de alguma forma a dor encontra de novo. Então, a gente muda de lugar, muda de fase, muda de pessoas, mas de alguma forma a dor ela encontra a gente de novo. Não exatamente igual, mas é muito parecida, muito parecido da mesma forma. Às vezes muda-se os atores, mas o enredo continua o mesmo, né? Aí a gente vai se perguntar, né? Aí vem aquela pergunta que atravessa a alma: por que eu continuo caindo na mesma história e justamente aquilo que eu não quero viver? Por que a gente sempre está caindo na mesma história, do mesmo jeito, justamente naquilo que a gente não quer viver? Justamente naquilo que a gente vai dizer, a lógica diria o contrário. Se algo dói, a gente evita. Né? Se algo machuca, a gente se afasta. Se algo nos faz sofrer, a gente aprende e não repete. Não é isso a lógica, gente. Né? A lógica é, se algo dói, a gente evita. Se algo machuca, a gente se afasta. Se algo faz a gente sofrer, a gente aprende e não repete. Mas, presta atenção, o ser humano não funciona só pela lógica. E aqui que começa a verdade mais profunda. Nem tudo em nós quer o nosso bem-estar. Wander, como assim? Foi isso que esse cara chamado Sigmund Freud percebeu quando ele criou o conceito da compulsão à repetição. Ele observou, olha aqui, gente, coisa interessante. Ele observou algo quase desconectado, quase desconcertante. Ele vai dizer que o ser humano, muitas vezes, não busca o prazer, ele retorna ao sofrimento. Ele vai dizer que é como se existisse dentro de nós uma força silenciosa, inexistente, que nos empurra de volta para aquilo que nos fere. Ô, Wander, mas por quê? Por que alguém repetiria uma dor que conhece tão bem? Por que alguém que já conhece uma dor, alguém que já sabe isso, vai repetir isso? E aí, gente, que entra a psicanálise. Porque na psicanálise a gente vai dizer que a resposta não está na consciência. Porque se fosse consciente, ninguém escolheria sofrer. A resposta está em outro lugar, naquilo que Freud chamou de inconsciente. Lembra? Quem já estudou psicanálise, lembra que o Freud vai falar de 3 instâncias, né? Que ele vai dizer que nós temos um consciente, que é aquilo que a gente está pensando agora. Ele vai dizer de um pré-consciente, que é aquilo, por exemplo, o endereço da minha casa, eu não preciso ficar lembrando toda hora ou o meu nome, mas se alguém perguntar como eu chamo, eu vou lá no pré-consciente e busco, ou o endereço da minha casa, eu vou lá e vou buscar no pré-consciente. E aí ele vai dizer que nós temos também o inconsciente, né? Lembra que a gente já falou que nós
nós temos 10% consciente, 10% pré-consciente e 80% é inconsciente. É as coisas que a gente faz sem perceber e só repete. Então, existe uma parte de nós que não esquece. Presta atenção nisso, que é muito importante. Não esquece o que faltou, não esquece o que doeu e não esquece o que nunca foi resolvido. Está fazendo sentido para vocês? Começando a fazer sentido por que a gente repete algumas dores, por que a gente, mesmo sabendo algumas coisas, a gente ainda continua repetindo? Porque Freud vai dizer que o inconsciente, né, existe uma parte de nós que não esquece o que faltou, que não esquece o que doeu e que não esquece o que nunca foi resolvido. Essa parte, né, quer simplesmente seguir em frente. Então, o inconsciente, e aí, muitas vezes a gente quer resolver essa repetição, a gente quer resolver isso que se repete. Então, o inconsciente, o que ele faz? Ele cria caminhos, ele cria situações, ele cria encontros que parecem novos, mas, no fundo, são tentativas disfarçadas de resolver o passado. Ok? Então, é como se a vida dissesse, volta lá, tenta de novo, quem sabe agora dá certo. Aí a pessoa entra em uma relação parecida, né? Vive dores parecidas, sente frustrações parecidas, mas dentro dela existe uma esperança silenciosa. Dessa vez vai ser diferente. Só que muitas vezes não é. E não é porque a pessoa é fraca ou porque ela não aprendeu, é porque ela ainda não entendeu. Vocês precisam entender uma coisa, o seguinte, o nosso cérebro, para que a gente resolva uma coisa e a gente não repita mais isso, a gente não vai para uma compulsão à repetição, a gente vai entender que a gente precisa entender, precisa fazer sentido. Se não fizer sentido, a gente não resolve. Se eu disser assim, Leila, vai na minha casa amanhã. Mas se eu não disser para a Leila, se eu não disser para a doutora Leila, não, se eu disser para ela assim, vai lá na minha casa, mas se eu não disser para ela, que dia que eu quero que ela vá na minha casa, qual horário que ela vai na minha casa, onde é a minha casa, tu vai? Claro que não, fica informal. E aí não faz sentido, né? Então para que a gente possa resolver uma situação, para que a gente possa entender esse inconsciente, precisa fazer sentido. E aí existe um ponto fundamental aqui. A repetição não é um erro, é uma mensagem. Presta atenção nisso, que é muito importante a gente entender. A compulsão, a repetição não é um erro, ela é uma mensagem. Olha isso aqui. A dor que se repete não está ali por acaso. Ela está ali tentando dizer algo que ainda não foi escutado. Fez sentido? Fez, gente? Se vocês puderem deixar a câmera aberta, é muito bom para a gente, tá, gente? Para a gente ver vocês. Então, a dor que se repete não está ali por acaso. Ela está ali tentando dizer algo que não foi escutado. Algo que não foi elaborado, algo que ficou preso, sem palavras, sem sentido. Olha aí. Algo que ficou, a dor que se repete não está ali por acaso. Está ali tentando dizer algo que não foi escutado, algo que não foi elaborado, algo que ficou preso, sem palavras, sem sentido. Sabe uma dor que a gente não, um trauma, algo que você vivenciou e que você não conseguiu
alguém que te escutasse, você não conseguiu elaborar, ficou preso, você não conseguiu colocar em palavras, não fez sentido, aí o que acontece? No inconsciente, a gente guarda e a gente vai repetindo. Wander, por que mesmo sabendo que dói, eu repito? Vamos lá para a gente entender de novo? Porque a dor que se repete não está ali por acaso, ela está ali tentando te dizer: olha Maria, olha Alex, olha John, olha Ana Paula, olha Solange, eu estou aqui tentando ser escutada. Algo que não foi elaborado, algo que ficou preso, sem palavras, sem sentido. Enquanto isso não ganhar nome, vira destino. Olha que coisa é isso. Presta atenção. Enquanto isso não ganhar nome, isso vira destino. Faz sentido para vocês até aqui? Está fazendo sentido? Olha aqui. Totalmente, professor. Quando começa a ser compreendido, deixa de ser sentido e começa a virar escolha. Olha que coisa muito interessante. Então, gente, vocês podem ir fazendo pergunta no chat, que a doutora Leila vai lendo aqui, tá? Senão a gente não tem essa dinâmica. Então, quando começa a ser compreendido, deixa de ser destino e começa a virar uma escolha. E aí, aquilo que você tinha, que você repetia, que você tinha como padrão uma repetição de padrão, uma repetição de coisas que você repetia, quando você entende isso, quando você elabora, quando faz sentido, quando você fala, aquilo deixa de ser um destino e vira uma escolha. Aí você tem o poder de escolha, porque aquilo deixou de ser inconsciente e passou a ser consciente. Quando eu estou no inconsciente, eu não tenho poder de escolha. Aí, quando está no inconsciente, vira destino. Eu apenas repito. Mas, quando eu tenho consciência, trago da consciência, do inconsciente para o consciente, começa a ser escolha. Minha avó separou, minha mãe separou, e aí eu me separo também. É uma repetição de padrão. Por quê? Porque é algo que acontece na família. E aí a gente tem uma compulsão à repetição. A gente vai repetindo. Sabe por quê? Porque a gente não entendeu por que aquele padrão se instalou. Por que a minha bisavó separou, minha avó separou, minha mãe separou? Aí eu tenho um padrão que vai se repetindo. Todas as mulheres na família ficam solteiras. Todas as mulheres da família se separam. É um padrão que tem se instalado na minha família. E aí, enquanto eu não entendo isso, vira destino. E aí, quando eu entendo, vira escolha. Aí eu posso dizer assim: eu tenho poder de escolha. E aí, aqui entra o trabalho do psicanalista. Não para apagar o passado, mas para olhar para ele de verdade. Dar nome àquilo que ficou confuso. Dar sentido ao que parecia só dor. Porque, no fundo, anota essa frase: a gente não repete porque sofre. A gente repete porque lá dentro ainda está tentando ser curado. A gente não repete porque sofre. A gente repete porque lá dentro ainda está tentando se curar. Então, a gente entende que a gente vai para a terapia não para apagar o passado, mas para olhar para ele de verdade, para dar nome ao que ficou confuso, para dar sentido o que parecia ser dor. Por isso que, às vezes, né, doutora Leila, a gente pede para o paciente dar nome àquilo que ele está sentindo, né? Exato. A gente pede para que ele nomeie, dá nome àquilo que você está sentindo. É raiva, é dor,
É vazio? Que vazio é esse? É falta de quê? Né? Então, às vezes, né, doutora, algumas pessoas chegam no consultório e falam assim, ô Wander, ô Leila, não é possível, parece que eu vivo a mesma história de novo. Troca as pessoas, mas o fim é o mesmo. Troca o cenário, mas a dor... O famoso dedo podre. Aí a pessoa começa a acreditar em duas coisas. Ou ela tem dedo podre, Ou é um karma, ou é azar. né? Mas, como na psicanálise a gente vê de uma outra forma, a psicanálise a gente vai dizer assim, não é azar, é repetição. Mas o que é isso? O que é uma compulsão à repetição? Esse conceito foi desenvolvido por Sigmund Freud. Ele percebeu algo que quebra completamente a lógica comum. O ser humano não repete só o que dá prazer, ele repete também o que sofre. E isso realmente incomoda, porque até parece ser sentido, parece ser ser sem sentido, né? Mas você pode dizer, Wander, ninguém quer sofrer. Então, por que repetir? E aí, aqui está o ponto mais importante. Porque essa repetição não é consciente. Freud começou a observar pacientes que voltavam para relações parecidas, viviam os mesmos conflitos, se colocavam na mesma situação dolorosa. Mesmo sabendo, mesmo sofrendo, eles repetiam. Então, Freud percebeu, existe uma força maior do que o princípio do prazer. Ele chamou isso de compulsão à repetição. E aí Freud vai muito mais além, ele diz algo ainda mais forte. Existe em nós uma tendência a voltar ao estado da dor de tensão, como se houvesse algo que insiste em repetir. Então ele vai dizer, né, que existe em nós uma tendência a voltar ao estado da dor de tensão, como se houvesse algo que insiste em repetir. E aí foi ali que ele introduz a ideia de pulsão de morte. Não no sentido de querer morrer, mas no sentido de repetir, destruir, voltar ao sofrimento conhecido. A pessoa, ela não escolhe sofrer, ela está preso a algo que ainda não foi resolvido. E aí, o que acontece? O inconsciente tenta resolver. Como, Wander? Repetindo. Vamos trazer um olhar do Jung, né? Que a doutora Leila é apaixonada. Eu acho que o Jung fosse vivo, ela casaria com o Jung, certeza, né? Certeza absoluta. Eu ia estar lá, tietando ele, com certeza. Gente, Jung concorda que a pessoa repete, mas ele dá um sentido mais simbólico e até espiritual para isso. Para o Jung, olha que coisa interessante. O que se repete é aquilo que não foi integrado, é aquilo que está na sombra, né? A sombra para o Jung é tudo aquilo que a pessoa não reconhece em si. Dores, traumas, partes negadas. Jung diria o seguinte: aquilo que você não encara, volta. E aí tem uma frase que se encaixa perfeitamente aqui. E ele vai dizer o seguinte: o que você resiste, persiste. A vida não está te punindo. Ela está tentando te mostrar algo que você ainda não viu.
Então, a repetição para o Jung não é um sofrimento, é um chamado para a consciência. Olha que coisa linda. Para o Jung, a repetição não é um sofrimento, é um chamado para a consciência. E aí, sem preconceito, tá, gente? A doutora Leila casaria com o Jung e eu tietaria o Lacan, né? Porque eu sou muito fã do Lacan. Aí Lacan vai dizer o seguinte, Lacan pega tudo isso, aprofunda ainda mais e ele vai dizer, não é só que a gente repete, é o que a gente repete em torno de algo que nunca resolveu. Ele vai dizer, não é só aquilo que a gente repete, ele vai dizer que é aquilo que a gente repete em torno de algo que nunca foi resolvido. Gente, é muito louco isso, né? Lacan, olha aqui, ele vai dizer o seguinte, o que se repete é um ponto de falta, um vazio, algo que não foi simbolizado. Ele chama isso de o real. O que é o real, Wander? É aquilo que não conseguimos explicar, é aquilo que não conseguimos em palavras, é aquilo que ficou com um trauma bruto. Então, ele vai dizer, a repetição é a tentativa de reencontrar algo que nunca foi resolvido. Gente, a gente podia parar aqui só com essa frase do Lacan, para a gente entender. A repetição é a tentativa de reencontrar algo que nunca foi resolvido. O que está se repetindo na sua vida? O que está sempre repetindo da mesma forma? Lacan vai dizer para você, olha Solange, olha Lopes, olha Nice, tem algo tentando reencontrar alguma coisa que nunca foi resolvida. Ou tipo que não foi aprendido. Faz sentido? Então, Lacan traz algo essencial. Mesmo no sofrimento, existe satisfação inconsciente. Ele vai dizer que isso é o gozo. Ou seja, a pessoa sofre, mas algo ali se repete como familiar e isso te prende. Ele vai dizer que a pessoa sofre, mas algo ali se repete como familiar e isso te prende. Vamos traduzir isso? Ele vai dizer assim, ó, a pessoa diz, eu não quero mais isso, mas o inconsciente diz, isso é o que eu conheço. Aí a gente vai juntar Freud, Jung, Lacan e vai dizer assim, ó, Freud vai dizer, a gente repete porque está preso a algo não resolvido. Jung vai dizer, a gente repete porque não integrou partes de si. E aí Lacan vai dizer que a gente repete porque a gente gira em torno de um vazio que não foi simbolizado. Deu para entender? Deu? Fez sentido para vocês? Freud vai dizer que a compulsão, a repetição, vamos lá, é a gente repete porque está preso em algo não resolvido. Jung vai dizer que a gente repete porque não integrou partes de si. E Lacan vai dizer que a gente repete porque gira em torno de um vazio que não foi simbolizado. Então, qual é a verdade, Wander? A repetição não é burrice, não é fraqueza, não é azar. É uma linguagem do inconsciente. Aquilo que você não entende, você repete. E mais, a repetição não é o problema, é a tentativa da solução. Fechou? Fechou, gente? Olha isso. Aquilo que você não entende, você repete. E mais, a repetição não é um problema, é uma
tentativa de solução. A pessoa não está se sabotando à toa. Ela está tentando, do jeito que consegue, resolver uma dor antiga. Só que sem consciência. E aí, ela vira prisioneira do próprio padrão. E aí é por isso que, sem olhar para dentro, a vida vira repetição. Mas, quando começa a entender, a repetição começa a perder força. A verdade é que ninguém gosta, a verdade que ninguém gosta de ouvir é: a gente gosta de acreditar que escolhe tudo de forma racional, que decide com a cabeça, que avalia, mas na prática não é assim. Quem escolhe, muitas vezes, é o inconsciente. É como se dentro da gente tivesse uma força silenciosa dizendo: vai de novo, tenta mais uma vez, resolve isso. Mesmo que isso doa. Vamos falar de um caso clínico aqui, doutora Leila? Gente, uma vez chegou um paciente para mim e ele falou assim: ô Wander, eu sempre escolho quem não me vê. E aí a gente começa a escutar, né, doutora Leila? Aí ele chegou e disse assim: Wander, eu não aguento mais, parece que ninguém me enxerga. E aí a gente vai ouvir a história dele, né? Aí a gente foi entender que ele tinha um pai emocionalmente ausente, um pai que nunca o validava, um pai que nunca o elogiava, um pai que nunca estava disponível de verdade. E aí ele cresceu com uma sensação: eu não sou importante. Ok? Deu para entender? Ó, um homem que chega no meu consultório e diz: eu não aguento mais, parece que ninguém me enxerga. E aí a gente estuda a história do pai, o pai emocionalmente ausente, nunca validava, nunca elogiava, nunca estava disponível de verdade. Ele cresceu com uma sensação: não sou importante. E qual é o padrão que ele repetiu na vida adulta, Wander? Ele se envolvia, essa mulher, ela sempre se envolvia com homens frios, distantes, ocupados demais, emocionalmente indisponíveis, e aí ela sofria muito. Mas sempre voltava para o mesmo tipo. Então, qual era o padrão dessa mulher? Ela sempre se envolvia com homens frios, distantes, ocupados demais, emocionalmente indisponíveis. Gente, o que o pai dela era? Ausente, indisponível, e não a validava. E aí, qual é o padrão de repetição que ela repetiu na vida adulta? Se envolveu com homens frios, distantes, ocupados demais, emocionalmente indisponível. E como é que a gente resolveu isso, doutora Leila? Aí a gente diz para ela: isso não está acontecendo com você. Isso está sendo repetido por você. Isso não está acontecendo com você. Isso está sendo repetido por você. Olha a diferença. Ela não escolhia esses homens por acaso. Ela estava tentando resolver o pai nela. Ela estava tentando resolver a relação que ela não teve com o pai. Sabe o que ela dizia? Se eu conseguir fazer esse homem me amar, finalmente eu vou sentir que foi suficiente. E aí eu vou ter o amor do meu pai. E aí, como é que a gente conduziu essa terapia? Primeiro, a gente fez ela entender e reconhecer um padrão.
E aí a gente trouxe para ela o entendimento que ela sempre se conectava com homens parecidos com a figura do pai. Trabalhamos a dor original, a falta de reconhecimento, validamos o sofrimento que ela nunca pôde expressar, e aí teve um momento chave quando ela disse: eu passo a vida tentando ser vista por alguém que não sabe ver. E aí quando a gente fez esse processo, ela começou a perceber os sinais que sempre repetia. Ela perdeu o encantamento pelo mesmo padrão e escolheu diferente. Por quê? Porque agora ela trouxe do inconsciente para o consciente esse padrão que ela estava repetindo de um relacionamento de um pai que ela nunca teve. Fez sentido? Deu para entender isso? Deu, gente? A gente vai entender que a compulsão-repetição é algo que lá atrás na infância teve algo que doeu e não foi pouca coisa. Faltou amor, rejeição, abandono, humilhação, não ser visto, não ser escolhido. E aí, quando você, lá na infância, faltou amor, rejeição, abandono, humilhação, não foi visto, não foi acolhido, não foi aquilo que o Winnicott vai dizer, você não teve um ambiente proporcionado pelos seus pais para que você pudesse ter uma validação, para que você pudesse ser amada por eles, e você não foi aquilo que Alfred Bion vai dizer, que você não foi contido. Seus pais não fizeram o papel de continente para te conter. E aí, quando você não teve um ambiente acolhedor, quando você não foi contido por um continente, falta amor, rejeição, abandono, humilhação, não foi visto, não foi acolhido. E aí, a criança não sabe elaborar isso. Ela sente, mas não entende. Ela sofre, mas não consegue dar nome. Então, o que acontece? Essa dor não vai embora, ela fica. E aí, vira uma compulsão, a repetição. Sabe quando alguém fala com você assim, ó, para Freud, para Freud, muitas vezes, né, doutora Leila, muita gente chega e fala, mas Freud, para Freud, tudo é culpa da infância, tudo é culpa da criança. Gente, deixa eu te explicar uma coisa. Freud vai dizer que não é que na vida adulta você não tenha trauma, você tem. Só que ele vai dizer que na infância, o trauma é sempre mais traumático. Por quê? Porque você não tem um aparelho psíquico capaz de elaborar uma rejeição, um abandono, um não ser visto, um não ser acolhido. E aí, a criança, ela sente, mas não entende, ela sofre, mas não consegue dar nome. Então, o que acontece? Essa dor vai embora, essa dor não vai embora, ela fica. Quantas vezes, né, doutora Leila, a gente pega pacientes no nosso consultório e que fala assim, eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho uma dor, eu tenho uma compulsão por alguma coisa, e aí ela fala, mas eu não sei de onde vem. Porque ela não lembra mesmo. E ela precisa ser elaborada. Era tão bom os pais que conseguem levar as crianças, né, no psicólogo, no psicanalista, quando é pequeno, para a gente cuidar. E a gente vê no consultório, teve uma criança esses dias mesmo, ele falou assim que na escola, ele veio do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, e ele falou assim, eu tenho medo de ser abandonado. Ele usou esse termo, olha que coisa maravilhosa de conseguir os pais trazer para dentro do consultório, e ele disse, eu tenho medo de ser abandonado, que minha avó me deixe, que minha mãe me deixe aqui. Então, a gente fez todo um cercado, trocou ele de escola, porque ele sofreu uma situação lá. Então, se fez todo um acolhimento para que ele, de fato, ele mudasse todo esse esquema dele
E agora, sim, ele está ficando na escola períodos pequenos, períodos maiores, até que ele consiga sentir confiança. E ele fala assim, o que você precisa para você ficar bem nessa escola? Assim, eu preciso conhecer as pessoas. E uma criança de 9 anos, se ele consegue, com 9 anos, elaborar e falar isso com todo um suporte clínico, essa criança não vai levar isso para a vida, ele não vai ter medo de ser abandonado no futuro, porque ele foi ouvido pela avó, ele foi ouvido pelo analista, ele foi ouvido pela mãe, pelo pai, e principalmente também pela escola, que é onde ele vai ficar a maior parte da vida dele, né? Então, assim, é bem assim, recente que a gente teve dentro da clínica, né? Uhum. Exatamente. Gente, a gente vai entender o seguinte, ó. O que acontece dentro de uma pessoa quando ela sofre e não consegue dar nome, quando ela não é acolhida, essa dor não vai embora, ela fica. Segundo Freud, quando algo não é elaborado, não é resolvido, não é simbolizado, não é compreendido, isso não desaparece. Isso fica ativo no inconsciente. E aí o inconsciente faz algo muito importante. Ele tenta resolver. Só que ele não resolve pensando. Ele resolve repetindo. Fez sentido, gente? Olha isso para vocês terem uma ideia. Ele vai dizer o seguinte, ó. Algo que não é elaborado, não é resolvido, não é simbolizado, não é compreendido, isso não desaparece. Isso fica ativo no inconsciente, e aí o inconsciente faz algo muito importante. Ele tenta resolver. Só que ele não resolve pensando. O inconsciente não resolve pensando. Ele resolve repetindo. Como é que funciona a repetição, Wander? A pessoa cresce, vai para a vida, sem perceber, começa a escolher pessoas parecidas, a entrar em situações parecidas, viver emoções parecidas. E por quê? Porque lá no fundo existe uma esperança silenciosa. Dessa vez vai ser diferente. Ó, vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. Olha que coisa interessante. Olha isso. Vamos entender isso? Aqui, ó. Uma criança que não foi amada como precisava, cresceu com uma dor. Uma criança que não foi, amada como ela precisava, ela cresce com uma dor. Qual é a dor? Eu preciso ser amada. E aí, na vida adulta, ela faz o quê? Se envolve com alguém difícil de amar, alguém frio, alguém distante. Por quê? Porque para que ela possa conseguir ser amada por uma pessoa, né? Porque para ela conseguir ser amada por uma pessoa, ela precisa resolver isso que ficou lá atrás. Fez sentido? Só que não resolve. E aí começa o ciclo. Tenta, se frustra, sofre, tenta de novo. E aí a grande verdade, a repetição não é um erro, é uma tentativa de curar. A pessoa não está se sabotando à toa. Ela está tentando, do jeito que consegue, resolver uma dor antiga. Mas, Wander, por que não dá certo? Porque ela está tentando resolver no lugar errado. Está tentando resolver no outro, mas a ferida está dentro dela. E aqui entra algo muito profundo que Lacan nos ensina. O sujeito repete porque algo nele não foi simbolizado. Ou seja,
aquilo não virou palavra, não virou consciência, não virou entendimento. Fez sentido, Sandro? O sujeito repete porque ele não foi simbolizado. Ou seja, aquilo não virou palavra, não virou consciência, não virou entendimento. Então, vira repetição. Jung diria assim, aquilo que você não traz à consciência aparece como destino. Ou seja, a pessoa acha que é azar, acha que é dedo podre, mas na verdade é a própria história se repetindo. E aí vem a resposta de $1 milhão. Vocês querem saber como é que resolve isso? É a chave de ouro? Próxima quinta-feira. Aê! Não percam! Agora vem a parte mais importante. Porque entender é só o começo. A gente precisa, em primeiro lugar, tomar consciência, tornar consciente o padrão. Nós precisamos começar a perceber, eu sempre escolho o mesmo tipo de pessoa, eu sempre vivo o mesmo tipo de dor. Sem isso, a sua compulsão à repetição vai continuar automática. Primeira coisa para resolver essa minha compulsão à repetição, você precisa começar a perceber, eu sempre escolho o mesmo tipo de pessoa, eu sempre vivo o mesmo tipo de dor. Segundo ponto, voltar na origem da dor. E aqui entra o processo da terapia. Quando começou isso? Quem te fez sentir assim pela primeira vez? O que faltou lá atrás? Ô Maria de Lourdes, quando começou isso? Quando? Quem te fez sentir isso pela primeira vez? Ô Solange, ô Ana Paula, quem te fez sentir isso pela primeira vez? O que faltou lá atrás, Ana? Terceiro, dar nome ao que nunca teve nome. Isso é fundamental. Falar da dor, reconhecer o sentimento, validar o que viveu. Porque o que não é falado vira sintoma, vira repetição. Quarto ponto, dica de $1 milhão, separar passado de presente. A pessoa precisa entender, essa pessoa não é meu pai, essa pessoa não é minha mãe. Porque o inconsciente, ele mistura tudo. E aí, na terapia, a terapia te ajuda a separar. Quinto ponto, sair da tentativa de resolver pelo outro. Isso muda tudo. Parar de tentar ser amado por alguém que não sabe te amar, parar de tentar provar seu valor, parar de tentar consertar o passado no presente. Sexto ponto, construir novas formas de se relacionar. No começo é estranho, mas o saudável parece sem graça, o diferente causa desconforto, mas é aí que começa a mudança real. Você não está vivendo algo novo, você só está tentando resolver algo antigo. A pessoa não repete porque quer sofrer, ela repete porque ainda dói. E quando dói, o inconsciente tenta resolver do jeito que dá, mesmo que machuque de novo. Mas, quando nós começamos a entender, a dor ganha nome, o passado ganha lugar e o presente ganha escolha. O que antes era repetição pode se transformar em transformação. Então, vamos repetir o que a gente falou. Primeiro ponto, vamos lá? Tornar consciente
tornar consciente o padrão. Segundo, voltar na origem da dor. Terceiro, dar nome o que não teve nome. Quarto, separar o passado do presente. Quinto, sair da tentativa de resolver pelo outro. E sexto, construir novas formas de se relacionar. Fez sentido? Fez? Perguntas aí, doutora Leila? Algumas, tem alguns comentários aqui. Vamos lá. Primeiro, Lopes é Montfort. É o Lopes. É isso mesmo. Ele disse assim, o automatismo, o automaton, ele quis dizer, é uma rede de signos que nos governa, sabe quando você escolhe. Sempre o mesmo tipo de parceiro problemático ou cai no mesmo erro profissional. Lacan diria que não é azar, mas insistência de uma cadeia de significantes que busca se realizar. Então, assim, ele faz a pergunta e ele já responde aqui para a gente, né? E é isso mesmo. Que para Lacan, o que chamamos de destino é, na verdade, a insistência da repetição. É isso mesmo. Aí tem a Camila dizendo aqui, eu, macumbeira, sei bem. Aí ela dá um sorriso aqui, dizendo que de fato, Jung, ele aprofunda no despertar da consciência, e é mesmo, tipo assim, e na integração de si. A gente tem que integrar, por exemplo, o sentimento daquilo da repetição, ou alguma coisa do que aquilo que a gente sente de fato, e traz uma real para nós. Enquanto a gente não integralizar aquilo dentro de nós, a gente vai continuar repetindo. Muito bem. Gente, perguntas. Vai lá, pergunta, Sandro. Fala comigo aí. Não? Perguntas, Maria de Lourdes? Não? Rondinelli? Perguntas? Não? Posso falar, professor? A Camila quer falar. Pode falar. Calma, vou pegar em você, Camila. Ana Paula? Perguntas não, mas é dizer que se estamos ficando conscientes, a dor diminui. Conhecimento liberta e a terapia é o caminho do despertar da nossa consciência. Então, tudo que é dito da teoria vindo lá do nosso pai Freud chega até nós, atravessado em todos os que conheceram ele, e trouxe até hoje a psicanálise para nos libertar da nossa criança que não entendia, para nos amar mais e olhar os nossos pais com um olhar de compaixão, mas resolvendo como adultos. Acho que tudo que você trouxe, Wander, para quem não sabe ainda, não tem o conhecimento da psicanálise, você resumiu maravilhosamente. E que todos que não